Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito de verdade continuar nos intuindo, nos orientando e mais uma vez neste nosso estudo. Como eu tenho falado por vezes, o nosso estudo tem o objetivo de introjetar, interiorizar, sentimentalizar as ideias que fazem parte da Boa Nova, que fazem parte do Evangelho. E estou iniciando mais uma vez, fazendo menção a este o objetivo de nosso estudo, porque eu não me canso de dizer e compreendo a necessidade de estabelecermos e deixarmos isto muito claro, até porque hoje o nosso capítulo falará deste tópico, a quem se destina este estudo, por que este estudo, por que o Evangelho, por que este conteúdo de tal modo que nós estamos realizando aqui. Exatamente para os pobres deserdados, exatamente para aqueles que não possuem fé. Allan Kardec chega a notar na Revista Espírita, e isso está em alguma parte da codificação também, que a doutrina espírita é destinada àqueles que não possuem fé, ou que possuem uma e esta não é suficiente. Ou seja, o Espiritismo é para os descrentes, é para aqueles que a fé que lhe ofereceram não lhe foram suficientes, mas o porquê, eventualmente, muitos, até mesmo aqueles que se depararam com a Boa Nova, ainda não estão se sentindo suficientemente satisfeitos. Porque a questão não é que a Boa Nova não é boa. A questão é o quanto disso está introjetado, interiorizado. O quanto isso transpôs o campo das ideias, o campo da intelectualidade. Por isso o objetivo de nosso estudo é, de certo modo, talvez um tanto peculiar, talvez idiosincrático, para que de fato consigamos atingir, de fato consigamos buscar os pobres deserdados. Porque os que não estão deserdados estão bem. E aqui nós então temos este objetivo, não é falarmos para uma multidão, agradarmos uma multidão, e sim atingir exatamente aqueles que estão com mais dificuldades para serem atingidos, para introjetarem o conteúdo da Boa Nova. Este aqui é o nosso objetivo. E também começo dizendo, porque muitas vezes temos uma tendência, eu observo, a levarmos para o campo da emoção superficial. Querer falar do Evangelho carinhosamente para que isto seja muito bacaninha, isto não é um problema. O problema é que isto impacta apenas em minha emoção superficial. Me agrada de imediato. Mas o que é importante para nós é termos aquilo introjetado, convicto, intrínseco nas profundezas do nosso âmago. E como isso se dará? Isso se dará dentro de um processo de compreensão, dentro de um processo de aprendizagem que de fato o adentre, que de fato seja introjetado. Por isso nossa preocupação de trabalhar com os conteúdos, com os pontos chaves das ideias, para que estas ideias naturalmente sejam importadas, sejam importantes ao nosso
inconsciente mais profundo. Como diz Mário Sérgio Cortella, o importante é aquilo que importa. Então o objetivo nosso é compreendermos o que importa, o que é de fato importante, o que de fato é importante para o nosso eu, para que ele possa fazer a importação. Começando então, estou no capítulo 6, começando a leitura, né? Já comecei a fala. Nós iremos ler uma mensagem, iremos refletir. Nós estamos no capítulo 6, Cristo Consolador. É uma mensagem do Espírito da Verdade, recebida em Paris em 1861, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Consolar aqueles que estão desconsolados. Ensinar aqueles que querem aprender. Ensinar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Aqui eu quero fazer uma observação, começando já pela definição de resignação. Resignação não é suportar aquilo, suportar por suportar. Resignação é algo, nós vamos ver no decorrer, que demanda uma compreensão daquele momento qual me encontro e o sentido de eu estar diante daquela circunstância. Porque aí eu tenho resignação. Porque compreendo o objetivo daquele momento. Eu compreendo o objetivo daquelas coisas que me acontecem naquele dado momento. Eu compreendo o porvir, eu compreendo a resultante. Isto me gera, consequentemente, inexoravelmente, a resignação. E aqui a orientação é para que elevemos esta resignação ao nível de nossas provas, ou seja, quanto mais desafiadora a prova, deve ser maior nossa resignação. Devo elevar esta resignação. E se não estou sabendo como, cabe-me buscar a compreensão do porquê as minhas provas estão tão desafiadoras, tão elevadas. Por que estas provas estão tão elevadas? Na busca pela compreensão destas provações, irei consequentemente elevar minha resignação, porque compreenderei o quanto estas coisas estão inexoravelmente ligadas, e quanto maior a prova, maior as resultantes, né? Por isso que eu disse, compreender as resultantes das provas é o que nos traria a resignação, é o que nos traz a resignação. Mas quanto mais desafiadora a prova, mais eu preciso estar resignado. Mas também implica que mais eu preciso compreender o que esta prova me proporciona, onde esta prova me levará. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Então aqui está dizendo, né? Elevem sua resignação a nível de suas provas, e que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Ou seja, eu não preciso querer ter a força da qual eu não tenho. Eu posso sim chorar, eu posso reconhecer e devo reconhecer-me, os meus limites, devo reconhecer-me como agora estou, mas também tenhamos paciência, não sejamos ansiosos e esperemos, porque espíritos superiores ou anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Como eles estão vindo? Observe que a mensagem foi recebida em 1861. Quantas lágrimas não foram enxutas de lá para cá? Quantas explicações, quantas irrefutáveis comprovações, argumentações não se deram a partir daí? Se naquela época nós ainda estávamos diante de um amontoado de dúvidas acerca
da vida, do tempo, do espaço, do porvir? Hoje, na atualidade, temos Dana Zohar, temos Divaldo Franco, temos Dr. Cosme Massi, temos tantos outros. Eu citei aqui alguns encarnados, né? Mas quantos desencarnados? Inúmeros, incontáveis anjos consoladores vieram enxugar as lágrimas, nos esclarecer e não nos deixar dúvidas acerca do futuro, acerca do que nós podemos esperar. Continuando, trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Trabalhadores, aqui falando com os trabalhadores, com os que não estão na ociosidade. Aos trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Como se tivesse aqui, aqui está nos dizendo para que tenhamos uma postura previdente, uma postura de compreender que, embora só há o agora, o presente é uma eternidade, e é uma eternidade submetida à lei, ação-reação. Então eu preciso ser previdente, eu preciso trabalhar com perspectiva de precaver, de trabalhar em função dos resultados que eu espero obter. Ou seja, recomeçar no dia seguinte a rude jornada da véspera. Ou seja, sejamos proativos, trabalhemos proativamente. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É uma fala que parece muito poética, mas ela é muito simples. No silêncio dos nossos pensamentos, nem mesmo quando nossa intelectualidade tem se dado conta, o divino jardineiro cultiva os nossos pensamentos em silêncio. No silêncio dos nossos pensamentos, quando silenciamos, o divino jardineiro está a cultivar. E a gente começa percebendo que é uma fala um tanto profunda, uma vez que aqui nos apresenta a ideia de que no silêncio de nossos pensamentos ouviríamos tudo aquilo que a Boa Nova nos apresenta, tudo aquilo que o divino jardineiro nos apresentou. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Ou seja, quando nossos olhos se fechar para a luz, sentiremos germinar a preciosa semente da Boa Nova. Porque perceberemos que toda esta confusão transitória, toda esta caoticidade, entre aspas, né, que são objetivos sublimes as nossas provações, mas quando nossos olhos fecharem-se para a luz, nós ouviremos, nós perceberemos, né, sentiremos surgir e sentiremos germinar a preciosa semente. Eu me lembrei de um trecho do livro de Chico Xavier, se eu não me engano, Os Mensageiros. Eu já me confundi, nem sei qual obra é, mas que André Luiz, ao chegar como instrutor, não me lembro também se é Alexandre, já esqueci tudo, mas eu lembro bem da cena. Ele adentra e vê um homem deitado numa maca, e aquele homem estava, digamos, nos últimos minutos de vida.
E aquele homem, por estar nos últimos minutos de vida, percebe a aproximação de André e do instrutor desencarnado. E o homem, então, o instrutor sugere para André que converse com aquele homem em pensamento, que o homem escutaria e responderia. Então ele se aproxima e pergunta o que o homem tem sentido diante daqueles últimos minutos, né? Que se ele percebia que ele estava diante dos últimos minutos da existência física dele. E ele diz que sim, que percebia, né? E André pergunta se ele estava angustiado, como ele se sentia, e ele responde que nada ele tinha que temer, porque naquele momento ele estava deitado numa maca, e naquela maca, de frente a ele, tinha um quadro do Divino Mensageiro, do Divino Jardineiro. E quando André faz a pergunta num movimento bastante esforçoso, ele vira o olhar para aquele quadro e responde a André: nada tenho que temer. Se aquele que fora vilipendiado, se aquele que fora maltratado, injustiçado, e nada devia, como pode eu, um ser com tantos desafios, imperfeições, incompletude, algo temer, né? Mais ou menos assim um diálogo. Só me lembrei aqui para dizermos que neste momento nós sentiremos germinar, nós sentiremos surgir a preciosa semente que foi cultivada no silêncio de nossos pensamentos. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Aqui é muito interessante, eu já citei a fala de Lavoisier, né? Na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E embora muitos atribuem esta fala de Lavoisier apenas no tocante à materialidade física dos aspectos da física newtoniana ou física clássica, mas na verdade começaremos a perceber que esta fala de Lavoisier abrange a multidimensionalidade, abrange as múltiplas dimensões que nós pudermos imaginar, pudermos perceber ou pudermos identificar. Como disse Dr. Décio Andoli Júnior no seu estudo, já catalogando nas obras de André Luiz, no mínimo 10 dimensões, o que ele começa a observar é que as leis são exatamente perfeitas em todas elas. E aqui eu estou chamando a atenção porque quando diz aqui nada se perde no reino de nosso Pai, no sentido de que o suor, a lágrima, a dor não é perdida. Se no reino da materialidade o corpo biológico morre e se transforma em adubo, se transforma, enfim, tudo se transforma, os elementos químicos, né? Eles se transformam ao se aglutinarem, o mesmo se dá com outras, vamos dizer assim, com outras coisas, né? Com outras, como eu poderia definir, né? Porque aqui eu estou falando no caso, no tocante, suores e misérias, né? Como pode aquele suor, aquele esforço virar outra coisa, não se perder, né? Se transformar? Como pode as misérias se transformarem? Então, aqui o que eu estou chamando a atenção, porque diz que vossos suores e vossas misérias formam um tesouro. Aqui um parênteses, não estou dizendo que autoflagelo ou sofrência é um tipo de benefício, né, que nós deveríamos buscar. Não estou dizendo isso e o texto não está dizendo isso. Estou dizendo que os suores, o esforço por fazer, o esforço nunca é perdido, nunca é em vão, seja como for. Se ele foi aplicado, se ele foi empreendido em nome do bem realizar, ele terá uma consequência acumulativa neste tesouro.
independentemente dos resultados. E vossas misérias, seja qual for a miséria, ela formará um tesouro. Porque é a começar pelas misérias que começamos a identificar as nossas reais necessidades, os nossos reais objetivos, os nossos sublimes motivos existenciais. É através da miséria que começaremos a perceber. Observe que o texto disse anteriormente que seria no momento da luz fechar aos nossos olhos que nós sentiríamos surgir e germinar a semente preciosa, né? E, ou seja, por que isso acaba acontecendo? Porque através desta miserabilidade, né, aqui falando de misérias no campo no campo dos sentimentos interiores, né, isso formaria um tesouro, porque é isso que construiria, nos desiludiria de nossas mazelas, é aquilo que construiria, fortaleceria nossa resignação. Enfim, não vou aprofundar muito, mas mostrando aqui o porquê que ele faz a afirmativa que isso forma um tesouro. E isso, formando um tesouro, nos tornará ricos nas esferas superiores, ou seja, quando eu disse que nada se perde, nada se cria, no sentido que algo está sendo construído para que seja embasado, para que sirva para que estejamos em esferas superiores, né? Estejamos ricos em esferas superiores, ou seja, não é perdido. Isso que nós empreendemos, os esforços, as misérias, os desafios, quando com resignação, quando com perspectiva de bem realizar, isso torna-nos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós talvez será o mais resplandecente. Ou seja, aqui eu posso parecer um palhaço, um bobo, um lunático, como é aquele termo que as pessoas costumam falar quando alguém é mais bitolado num pensamento, né? Fanático, né? Podem achar que eu sou fanático e tal, né? Mas esta visão de mundo pode não ter, não tem nenhuma correlação em esferas superiores, né? Aqui eu olho com a vista daqui, com o olhar daqui, logo eu vejo algo de tal forma, mas em esferas superiores é avaliado de outro modo. Então, se alguém se alguém aqui na Terra olha para alguém e fala aquele é um lunático, aquele é um fanático, alguém na esfera superior pode olhar e dizer não, aquele é um grande rico, né? Aquele é um milionário em termos de riqueza interior. Continuando então, que aqui o texto acaba dando margem para estas falas, né, mais complexas, porque, como eu disse, o objetivo não é nós ficarmos aqui e falar que legal, bacana, né, trabalhando a emoção superficial, e sim tentarmos apreender a essência desta ideia, para que esta ideia de fato seja importada para o nosso exterior, para que sintamos e vivenciemos estas ideias em nosso dia a dia, no sentido de que se elas são de fato, se eu julgarei de fato necessária, se eu julgarei de fato importante e rica para mim. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Aqui um outro ponto importante também quero chamar a atenção, né? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Eu quero chamar a atenção aqui para que transcendemos um pouco a interpretação desta fala, que esta fala é uma fala muito comum, muito corriqueira, todos já ouviram, todos já sabem. O problema é que o que é assistir os seus irmãos? Essa é a questão. O que é assistir aos irmãos?
para ser um bem amado do Divino Jardineiro, que é assistir aos seus irmãos, né? Eu estou de olho nas roupas velhas para poder já distribuir. Será isso assistir os seus irmãos, né? O que será assistir os seus irmãos? Assistir aos seus irmãos, nós começamos aqui a vislumbrar algo apenas e simplesmente no tocante a estarmos atentos às reais e principais necessidades daqueles que estão em nosso entorno. As reais e principais necessidades daqueles que estão em meu entorno. E se eu estou assistindo, né? E assistindo não é olhar, né? É assistenciando, né? Eu estou fazendo assistência, né? Ou seja, eu estou assistindo. E aqui assistindo, mais uma vez, nos daria margem para uma análise mais minuciosa, porque a sociologia hoje já dissocia assistencialismo de assistência, né? Ou seja, assistencialismo não é algo bom para ninguém, nem para aquele que faz e nem para aquele que recebe, porque o que recebe fica aprisionado a um assistencialismo. Agora, quando ele é assistido, ele passa a ser apoiado, ele passa a ser auxiliado e passa a ser libertado, emancipado. Enquanto o assistencialismo é um aprisionamento, a assistência é uma libertação. Então, observe bem, assistem os seus irmãos, são os meus bens amados. Então, os que carregam os seus fardos e mesmo assim assistem aos irmãos, estes são os bem-amados, né? Os que assistem, não os que assistencializam, né? Por isso que eu falei, olha, como a gente às vezes passa batido, né? Eu assisto aos meus irmãos, né? Isso, dou as roupas velhas minhas para ele, estou assistindo todo mundo, né? Aqui a pergunta seria muito simples, né? É assim que eu gosto de ser assistido? Como que eu gostaria de ser assistido? É simples, muito simples a pergunta, né? Como eu gostaria de ser assistido? Eu gostaria que quando as roupas estivessem velhas, as pessoas me doassem e assim elas estariam me assistindo? É isso que eu preciso? Ao longo de um dia de 24 horas, o que eu preciso? Como ser assistido nestas 24 horas? Tenhamos isso em mente, que a assistência é aquilo que nós temos como perspectiva em sermos assistidos. Tentando fazer uma ilustração prática para não dar margem para muitas imaginações, né? Nós gostaríamos de acordar cedo, aliás, né? A começar a ter um lugar para dormir seguro, confortável, protegido do frio ou do calor, né, em excesso, seguro, né, tranquilo, silencioso, um lugar bacana para morar, né? Então, nós gostaríamos disso. Ao acordar, né, pela manhã, né, nós gostaríamos de ter o alimento à mesa, gostaríamos de ter roupas, né, para poder bem vestir, enfim, olha o que nós entendemos como sermos assistidos, né? Gostaríamos de ser assistidos nesse tocante. Gostaríamos de acordar pela manhã e ter um emprego, ou um trabalho, ou uma oportunidade laboral. Então é isso que eu quero ter, né? É isso que eu espero que eu seja assistido, né? Eu quero ter um emprego, quero ter um trabalho, quero ter uma oportunidade laboral, eu quero ter uma perspectiva de produção, de colaboração, de feitos na sociedade a qual eu trabalho, a qual eu vivo, né? Então é isso. Então o que é assistir aos irmãos? Dar roupa velha? Assistir aos irmãos não, mas é que tem os mais necessitados. Tá, mas por que esses irmãos estão sendo os mais necessitados? Tem alguma coisa que... não, ele não tem nem roupa velha. Sim, então, mas por que ele não tem nem roupa velha?
Se eu ficar dando roupa velha a vida inteira, eu vou resolver a situação dele, é isso? Né? Mais uma vez chamando a atenção que aqui, obviamente, logicamente, não há qualquer crítica em doar roupas velhas. Apenas aqui uma observação do que nós sistematicamente acabamos por fazer e ligamos no modo automático e esquecemos o mundo. Estamos há séculos na roupa velha. E não é esta a proposta, não está escrito, não está anotado. Nossa ideia não estrutura coerência nesta fala. É o que eu acabei de dizer, né? Como que eu espero ser assistido? Eu espero por séculos receber roupas velhas? É isso que eu espero? No meu dia a dia é isso que eu programo para os meus filhos? É isso que eu programo para aqueles que vivem em meu entorno, que eu entendo que os amo? É isso que eu espero para eles? Eu não tenho uma proposta, um plano de futuro, né? Eu não planejo o futuro do meu filho. Antes dele nascer, eu já não decido qual escola, como que ele vai estudar, onde ele vai trabalhar, em que ele vai se formar. Eu já não gero uma perspectiva, eu já não assisto o meu filho. Então, é assim que nós devemos assistir aos nossos irmãos, né? É isso que seria assistir os nossos irmãos. Fora disso, não seria assistir, seria assistencializar, né? Que aí a gente cai naquilo que eu mencionei sobre o aprisionamento. Porque quando eu dou a roupa velha, né? Por que isso não é assistência, é assistencialismo? Porque eu dou a roupa velha, mas não dou condição de ele ter uma roupa melhor. Porque é exatamente quando eu empreendo energia, tempo, vida em doando a roupa velha, quando eu não empreendo energia, tempo e vida, criando uma oportunidade para o outro comprar as próprias roupas como eu compro. Esta é a diferença entre assistência e assistencialismo. Continuando então. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro. Esta doutrina dos Espíritos dissipa o erro das revoltas. É um erro revoltar-se, é um erro, é um inacerto, é um equívoco revoltar-se diante das provas, diante dos desafios, né? Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Olha o que está dizendo, objetivo sublime da prova humana. E estou batendo nesta tecla, objetivo sublime da prova humana, porque dá a impressão que prova humana é uma coisa horrorosa, péssima. Deus que me livre disso. Não é isso que costumeiramente, comumente nós fazemos? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, capítulo 6, item 6, está dizendo que o seguinte: objetivo sublime da prova humana. A prova humana tem um objetivo sublime. Então não é Deus que me livre, né? O que significa de fato esta aprovação? O que significa de fato a prova de eu ir assistir aos meus irmãos? Porque às vezes assistir aos irmãos é uma aprovação. Porque a roupa velha é fácil, não é prova. É muito simples. Agora dedicar-se, empenhar, igual nós fazemos com os nossos próprios filhos, aí é uma aprovação. Que aí é uma dedicação, é uma abdicação, né? Enfim, aí há renúncias, tudo para a gente fazer em prol do outro, aí se torna uma aprovação, né? Agora, embora aqui o texto esteja dizendo acerca da instrução, né? Instruímos, né? Instruí-vos, né? Instruemo-nos a percepção do objetivo sublime da prova humana.
A prova humana tem um objetivo sublime, que, como eu costumo dizer, muito simples de entender, prova significa promoção. A prova tem como objetivo a certificação, a nossa promoção. A certificação de que estamos prontos, né, para avançar. O que é a prova? Né? A prova é aquilo que nos avalia e nos leva a uma nova fase, via de regra, mais avançada, né? Ou seja, a prova é o que nos promove. Todos nós entramos na escola e queremos nos formar, né? São as provas que nos formarão, que nos gerarão, né, os nossos diplomas, e a partir dos nossos diplomas, novas oportunidades. Então a prova, ela possui um objetivo sublime para a humanidade. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Como o vento que varre a poeira, que o ensinamento dos Espíritos, a fala dos Espíritos, as ideias que os Espíritos nos apresentam, dissipe a nossa inveja dos ricos do mundo. Nós somos profundamente invejosos aos ricos do mundo. Todo mundo gostaria de ser rico, quer ganhar na loteria, trabalha igual um doido para ganhar muito dinheiro, para poder ficar rico, né? Enfim, isto é inveja dos ricos do mundo, né? Nós invejamos os ricos do mundo. Não, eu não tenho inveja. Está tentando ficar rico? Então por quê? Está com inveja do rico. Esta inveja dos ricos é a suposição de que a vida do rico é melhor do que a minha. Então eu tenho inveja dos ricos do mundo. Eu gostaria de ser também um rico do mundo, né? E aqui está dizendo que frequentemente são mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas do que as nossas, né? As nossas pobres, né? Pobres do mundo, né? Aqui falando talvez predominantemente no tocante à materialidade mundana. Em vários pontos da codificação e, de certo modo, a filosofia espiritualista em toda a parte do mundo, a maioria, pelo menos, tem essa conotação de pobreza com elevação espiritual, né? Aqui é um ponto assim, muito interessante, porque a gente precisa ter um cuidado muito grande para avaliar esta ideia. Porque senão nós podemos enveredar pelo equívoco de que pobreza é elevação espiritual. Não, elevação espiritual é pobreza, mas pobreza não é elevação espiritual. Observe como é bem diferente, né? No sentido de que quando a elevação espiritual está adiante, né? Ela é ulterior, ela antecede a pobreza material. Então tanto faz se fosse pobre material ou rico material, não interessa, né? O que interessa é que havia elevação espiritual anteriormente. Agora, se for o inverso, né? Se a riqueza está antes da elevação espiritual, aí seria um problema. Por isso que o texto está dizendo frequentemente, porque há os que não são frequentes, ou seja, há os ricos do mundo profundamente elevados espiritualmente. Mas quem são estes, né? Aqueles que pegam a sua riqueza e esta própria riqueza colocam a benefício do mundo, né? E aqui não estou falando de distribuição, né? Estou falando de pessoas que pegam suas fortunas e fazem, ou suas riquezas, não precisa nem ser fortuna, né? Pega uma riqueza material qualquer e transforma em algo, né? Isso nós temos N exemplos, né?
Eu sempre me lembro de Frederick Figner, né? o irmão Jacó de Voltaire, que fez muitas coisas com sua fortuna enquanto na Terra, fez fortuna na Terra e fez muitas coisas. Benjamin Franklin, eu cito aqui, atrevo-me a citar aqui, né? O próprio Bill Gates, né? Com a fundação Bill e Melinda Gates. Quer dizer, ele pegou toda a maior parte de sua fortuna e investiu numa fundação que tem como perspectiva uma colaboração para com a humanidade, né? Enfim, teria N pessoas aqui que eu poderia citar, mas mais uma vez enfatizando, há muitos que são anônimos, há muitos que com muito pouco que possuem, com muito pouco riqueza, fazem muita coisa. Porque na verdade o que vai definir aqui essa riqueza é o quanto eu faço para mim, o quanto eu faço para o meio que eu me encontro, né? E aqui está falando, embora a orientação seja para que dissipemos, né? Que o sopro dos espíritos, né? Dissipe a nossa inveja, porque essa nossa inveja de riqueza do mundo, que é uma coisa que comumente nós acabamos por enveredar, até bastante inconscientemente, é o que faz com que nós, na verdade, estejamos indo para aqueles que estão sendo os mais miseráveis, né? Porque as provas dos ricos do mundo são mais perigosas, né? Porque quando eu não tenho muito por fazer, eu só tenho muita aprovação, tá legal. Agora, se eu não tenho muita aprovação e tenho muita abundância material, e aí a coisa quando eu tenho como fazer e não faço, aí a coisa começa a apertar, né? Bom, enfim, não vou aprofundar muito. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Aqui o que o texto está dizendo, né? Então o Espírito da Verdade está conosco. Ele está conosco e o apóstolo dele, quem nos ensina, né? Naquela época o apóstolo dele lá ensinando em 1861, né? Ele orienta-nos: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para lançarmos um dia. Preparemos, cativos da vida, para que um dia nos lancemos no seio daquele que nos criou, né? E este que nos criou deseja que nos modelemos, nós mesmos façamos nossa modelação, nossa dócil argila, né? Para que assim nós mesmos sejamos os artífices da nossa imortalidade, que nós mesmos criemos os artífices da nossa imortalidade. Em outras palavras, que nós mesmos sejamos os autores de nossa própria história infinita. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.